preciso declarar: és o meu lugar no mundo que eu escolhi para viver e amar. Tantas coisas para dizer, outras tantas para cantar, mas o meu maior desejo é te cobrir de beijos onde quer que eu vá. Centro Cultural CE Érico Veríssimo, em nome do Grupo CE, dá boas-vindas a todos os presentes. O Centro Cultural CE Érico Veríssimo, em sua origem, tinha como finalidade ser um equipamento cultural voltado à literatura. Prova disso é a escolha do nome como homenagem ao grande Érico Veríssimo. Desde sua criação até hoje, muita coisa aconteceu. Hoje, esse espaço cultural da cidade abriga diferentes manifestações culturais e promove artistas de todas as áreas. Temos muito orgulho do que fazemos e estamos sempre em busca dessa promoção, tanto dos artistas já consagrados, como daqueles que estão buscando espaço para mostrar seu trabalho. Por isso, acreditamos na parceria em projetos conjuntos. Ao fazermos a parceria com a Stricker Comunicações, primeiro ao patrocinar os documentários Conversa de Livraria, e agora em darmos continuidade e visibilidade ao conteúdo produzido e aos escritores com o Conversa de Livraria ao Vivo, que teve sua primeira edição com Maria Carpe, estabelecemos uma cumplicidade tal de trabalho que nos foi possível não só pensar coletivamente os eventos, como também agregar o SESC como novo parceiro. O Grupo CE, nessa gestão, acredita que cultura se faz coletivamente, pois são necessárias a compreensão e a identificação com aquilo que se vê, lê, ouve e sente para que se possa estabelecer uma relação de pertença, uma relação de apropriação, inclusão no fazer do artista na sua arte. Trazer Jane Tutiquian nessa edição do Conversa de Livraria ao Vivo, mais do que reconhecer seu talento e sua produção literária, é juntar-se ao coro dos leitores que a escolheram patrona da Feira do Livro. É ratificar a cultura como bem comum e, no contexto da Feira do Livro, torná-la acessível a todos. É associar-se à sua percepção de que literatura é coisa viva. Receba a Jane Tutiquian, nosso carinho e nossa homenagem. Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos por prestigiar essa edição que intitulamos Conversa de Livraria ao Vivo, com Jane Tutiquian. Conversa de Livraria é o nome de um projeto criado pela Stricker Comunicações com o objetivo principal de divulgar a obra de escritores, sensibilizando as pessoas da importância da leitura. Assim, pensamos que um documentário sobre a vida e a obra do escritor, contada por ele mesmo, poderia ser uma forma de estímulo. A Stricker Comunicações, junto com o Centro Cultural CE Érico Veríssimo, promove o Conversa de Livraria ao Vivo, que vem a ser um espaço de interlocução do escritor com a comunidade. Uma oportunidade de conhecer mais de perto o processo criativo dos nossos escritores e sua obra. Eu trouxe um livro de Orhan Pamuk, que se chama A Maleta de Meu Pai. Tem aqui um discurso da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Literatura de 2007, ao Orhan Pamuk. Eu senti vontade de aproximar esse autor com a autora Jane Tutiquian, apesar de culturas tão diferentes, porque eles têm concepções muito parecidas no ato de escrever. Ele tem várias passagens que eu separei aqui sobre o ato de escrever, mas tem uma que me chamou a atenção. Ele diz: quando falo de escrever, o que primeiro me vem à mente não é um romance, um poema ou a tradição literária, mas uma pessoa que fecha a porta, senta-se diante da mesa e sozinha volta-se para dentro. Escrever é transformar em palavras esse olhar para dentro, com paciência, obstinação e alegria. E é o que sentimos quando tu escreves. Obstinação, emoção e alegria. Eu queria que tu falasse, então, aqui para nós, um pouco dessa experiência do escrever. Bom, boa noite.
quero também agradecer a presença de todos, a oportunidade de rever amigos de quem eu estava com muita saudade, e de rever também os amigos que eu vi hoje à tarde. É uma emoção enorme, e quero te agradecer imenso por esse trabalho. Assim, quando eu estava sentada ali, eu fiz toda uma viagem na minha vida, e isso foi muito bom. Muito obrigada. É sempre difícil a gente começar a falar quando está emocionada, né? Mas eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que escrever é um mergulho, né? E eu tenho muita facilidade nesse mergulho. Quando o Cristiano falou, ele disse assim, pode tocar a campainha, o cachorro e tal, né? E o cachorro pode passar atrás do gato ou vice-versa, porque na minha casa é assim, às vezes os cachorros correm atrás dos gatos, às vezes o gato atrás do cachorro. Mas nada disso interrompe o processo de criação. O que tem por trás do processo de criação é muito difícil de falar sobre isso, né? E quando as pessoas dizem que é um mistério, que é uma necessidade, né? E também não é quando o escritor diz que o seu texto se confunde com a vida, não é a vida biograficamente vivida, né? Mas, de fato, ele se confunde com a vida, porque o escritor, e esse é o meu processo, talvez seja o processo mais comum, né? O escritor escreve, e quem disse isso foi Lawrence Dugan, no Quarteto da Alexandria, no Justine. Ele diz assim, o escritor não escreve para fugir da realidade, mas o escritor escreve para cumprir o seu destino da forma mais completa e melhor que lhe for possível. E aí ele diz assim, é no silêncio ativo do artista que a realidade pode ser reelaborada naquilo que ela tem de mais verdadeiramente significativo. E é exatamente isso que acontece. Esse mergulho significa o silêncio ativo. E é do silêncio ativo que emergem as pessoas de ficção e os textos. Como se fosse assim, contar as próprias histórias como se fossem as histórias dos outros, e contar as histórias dos outros como se fossem as suas. Como se fossem as suas. É exatamente isso. E mais, eu acho que é a apropriação da história dos outros na transformação em história própria, na medida em que o que eu consegui captar da vida se transforma em meu, e se transforma em meu porque é filtrado pela minha emoção. No livro A Rua dos Secretos Amores, né, tu dizes que viveu os sentimentos mais antagônicos. Tu dizes, numa rua eu vou contando o que vai acontecendo em cada uma das casas. Mas essa rua é a Avenida Calduro, né, onde tu viveste a tua infância. O que estava secreto se revelou na escrita desse livro? Tudo. Absolutamente tudo. Algumas personagens são baseadas em pessoas que eu conheci. E as pessoas da Avenida Calduro eram pessoas absolutamente mágicas. Assim, tinha a Thalita, que tudo que eu vi da Thalita na minha vida inteira, que morei na Avenida Calduro até a adolescência, era só o rosto dela no postigo. Eu nunca soube se ela era gorda, se ela era magra, eu nunca soube nada dela. A única coisa era aquele rosto, e ela viu a vida inteira passar por aquele postigo. E foi uma pessoa que ficou marcada de uma forma muito forte. Uma outra pessoa que me marcou profundamente foi a Dona Glória. A Dona Glória termina aparecendo em vários textos. A Dona Glória era uma mulher já de idade. A cor da pele da Dona Glória era marrom, e ela tinha o cabelo muito branco, e era uma mulher muito bonita. Então, a avenida era uma rua muito estreita, paravam lá os carros,
e as pessoas paravam na frente da casa da Dona Glória muito rapidamente, entravam na casa e saíam da casa com grandes pacotes. Claro, hoje eu sei, eram despachos, né? Mas as pessoas entravam correndo no carro e iam embora. E, às vezes, saía um cheiro por baixo da porta da casa da Dona Glória, que também eu sinto o cheiro, me marcou muito, né? E a Dona Glória foi assim, foi uma pessoa que me marcou muito. Se alguém ficasse doente, ela ia lá, ela benzia a pessoa e a pessoa ficava boa. Então, ela, para mim, e, claro, para os meninos da rua, ela era uma bruxa. E, bom, essa bruxa apareceu em muitos textos e eu acho que vai continuar aparecendo porque ela anda comigo. Então, a Avenida Caldura me deu... Eu acho os africanos têm algumas percepções de vida que são absolutamente fantásticas. Os africanos dizem o seguinte: nós temos o tempo. Vocês do Ocidente têm o relógio, mas nós temos o tempo. Isso é tudo, né? E eles dizem uma outra coisa, que quando a gente muda de casa, na verdade, a gente não muda, a gente carrega com a gente a casa, né? Eu não carreguei a casa comigo. Eu carreguei uma rua inteira. E quando eu carreguei a rua com as suas pessoas. E essa rua é a Avenida Caldura. Tu me passa algo assim que tem algo lúdico também no escrever, né? Não é um sofrimento, né? Que, poxa, vai ficar no sol, todo mundo brincando lá fora, vivendo de verdades, como tu dizes. E não, tem o lúdico do escrever, não? Como é que tu pensas assim? Tem o lúdico, tem a alegria do escrever, tem o lúdico que a própria imaginação proporciona. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar. A gente pode recuperar tudo, né? Por exemplo, se eu quiser recuperar a minha casa da infância, e, evidente, se eu tiver condições para isso, eu posso recuperar a minha casa da infância, eu posso comprar a mesma cortina, eu posso comprar o mesmo beliche onde dormia meu irmão e eu posso... Tudo isso a gente pode. A gente pode recuperar espaço, né? Mas tem uma coisa que a gente não recupera. Tempo a gente não recupera. Se eu fizer uma outra vez, eu estou fazendo uma vez nova, né? Tempo é irrecuperável. Mas talvez essa seja a grande vantagem do escritor, se o escritor tem alguma. E a vantagem é que o escritor pode recuperar o tempo. Nesse momento em que eu estou escrevendo, eu estou deixando de viver com a minha família, eu estou deixando de conviver com os meus amigos, eu estou deixando de lado uma série de coisas. Essas coisas eu vou recuperar, mas eu não vou recuperar com eles. Isso eu só vou recuperar cada vez que um leitor abrir meu livro e ler uma linha. O que tu dirias assim para estimular a leitura para o jovem, né? Como a gente pode pensar nisso? Vou te dizer uma coisa. Talvez tu vá ficar um pouco chocada com isso. E até as pessoas que estão assistindo. Chega de dizer coisas para os jovens que eles têm que ler, eles têm que ler, eles têm que ler. E eu quero dizer por quê. Nós somos responsáveis porque eles não leem. Cada um de nós é responsável porque o jovem não lê, não é ele. Isso, para mim, é absolutamente claro. Que leitura, que tipo de livro o jovem tem que ler para ele se tornar um leitor? A criança tem que ler uma literatura infantil e o jovem tem que ler uma literatura juvenil. É isso. É daí que eu vou formar um leitor. A família não lê, né? Então, a família não lê. Ou não lê porque não tem condições, ou não lê porque, quando tem condições, já dizia o Pedro Bandeira, prefere investir no pé a investir na cabeça. Compra um tênis de marca, caríssimo, mas não compra um livro.
Mas a família empurra a responsabilidade para a escola. E aí, como que forma a escola se a grande maioria dos professores não leem? É uma coisa muito complicada essa. Literatura é paixão. Eu só posso transmitir paixão por algo que eu seja apaixonada. Não é isso que acontece. Então, é um problema. A mídia. Vamos pensar na mídia. Quando algum de vocês pode me dizer qual foi o último artigo, a última reportagem de literatura infantil ou juvenil que leu nos nossos jornais ou nas nossas revistas? Não. Não, vocês não se lembram, porque não tem. A mídia cobriu de um manto de invisibilidade a literatura infantil e a literatura juvenil. A universidade não trabalha com literatura infantil e literatura juvenil. A universidade, que vai formar o professor que vai para dentro da escola, não trabalha com literatura infantil e juvenil. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente assumir a responsabilidade sobre isso. Não adianta mandar o jovem ler. Vamos assumir a nossa parte. Vamos fazer uma campanha, vamos abraçar isso juntos, né? Até porque eu fico pensando assim, se nós imaginarmos assim, uma caverna muito escura, a gente tem uma caixa de fósforo, nós vamos riscar, como nós somos pessoas inteligentes, nós vamos riscar um pau de fósforo. Um pau de fósforo numa caverna escura ilumina pouquíssimo. Um passo, talvez 2 passos. Então, cada livro que a gente lê ilumina isso. Um passo, talvez 2 passos. Então, as pessoas podem fazer uma escolha na vida. Ou elas vão sair dessa caverna tateando, né, no escuro, e, da mesma maneira, elas vão sair, ou elas vão iluminar o caminho delas. E aí é um convite que eu faço para vocês. Vamos estender a caixa de fósforo ou o livro para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque eles ainda podem ser pessoas muito mais felizes, seres humanos muito mais completos do que nós. Quando nós falhamos, entra o mercado. A lógica do mercado é o mercado. A lógica da literatura e das artes é o ser humano. Centro Cultural CE Érico Veríssimo, com direção da Regina Ungaretti e coordenação cultural Sabrina Linderman, que promove este evento intitulado Conversa de Livraria ao Vivo. E também ao SESC, o mais novo parceiro nessa jornada cultural. A comunidade gaúcha poderá assistir na TV Com 8 documentários do Conversa de Livraria, previsto para o dia 12 de novembro. Fiquem atentos. Né? Nós gostaríamos de chamar uma pessoa muito especial que vai homenagear a Jane Tutiquian, a compositora e cantora Marlene Pastro. Porto Alegre, cidade querida, alegre porto dos casais, do pôr do sol do cais, paixão da minha vida. Volta que voltas, farol meu guarida, as lágrimas desta saudade vão se misturar às águas do Guaíba. Te abraço lá de cima, quando chego de avião, do Ipê azul lilás aos jacarandás com grande afeição. Pombas voam, dançam velas, senhora dos navegantes, e essa paz que existe nelas move os corações dos teus viajantes. Porto Alegre, cidade querida, alegre porto dos casais, do pôr do sol do cais, paixão da minha vida. Volta que voltas, farol meu guarida, as lágrimas desta saudade vão se misturar às águas
do Guaíba.